Como nós estamos comentando com você, verdades bíblicas, nós temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Nós não podemos ser enganados porque alguém disse que é assim. Ora, então nós temos que buscar uma comparação. Preste bem atenção. Eu falei para você, eu vou dar uma pausa e vou daqui a pouco voltar. Eu quero levar você a compreender o seguinte. Deixando de lado o nome do escritor de Hebreus, eu não deixo. Eu vou buscar, eu tenho que buscar. Entendeu? Uma coisa é certa. Ele escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento. Então não era um Zé Mané que estava escrevendo isso aqui. E também não é um Zé Mané que está lendo isso aqui. Eu estou defendendo uma tese espiritual, universal e divina. Então não posso ser um Zé Mané. O Mané. Eu não posso ser um Mané. Então veja coisa interessante. Vimos com precisão, meus irmãos, né, que estas realidades nós temos que procurar. O escritor procura fortalecer-nos na fé em Cristo. Em hebreu, esta é a realidade que ele nos leva para que nós possamos crer pelo grego e fortalecer a nossa fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e da redenção da parte de Deus, o Pai, em Jesus Cristo. Em grego. Olha que coisa. Demonstra isso que eu quero mostrar para você. Demonstra ainda que as disposições divinas para a redenção, vistas no Antigo Testamento, cumpriram-se, olha só. Preste bem atenção. Quando nós vemos aqui, demonstra que as disposições divinas, isto é, as profecias divinas, para a redenção, libertação do povo, vistas no Antigo Testamento, no Antigo Concerto, cumpriram-se, olha lá, e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento do novo concerto, mediante a sua morte vicária. Bom, eu queria com você nesse momento ir à meditação e ver as coincidências. Nós temos que buscar as coincidências. Quando o escritor aqui fala e nega que o autor é Paulo, mas diz o objetivo, que é o que nos interessa, eu volto a perguntar. Se toda essa realidade demonstrando que as exposições divinas escritas em hebraicos para a finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo, tornam-se obsoletas, eu te pergunto, lá atrás está escrito em grego ou em hebraico? Em hebraico. Que realidade dramática. E demonstra ainda que as disposições divinas para a redenção vistas no Antigo Testamento cumpriram-se em hebraico, tornando-se obsoletas em hebraico. Obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento do novo concerto em grego. Que coisa tremenda. Mediante a morte vicária de Cristo. Olha que coisa tremenda. Então eu te pergunto, tudo aquilo que está escrito lá tornou-se o quê? Obsoleto. Pastor, o que é obsoleto? Obsoleto é uma coisa que você não usa mais, que tornou-se arcaica, antiga, fora de moda.
Obsoleto é algo que ficou ultrapassado, tornando-se antiquado. Puxa vida, deteriorado pelo tempo, passou o tempo. Estragado com o tempo, velho, aniquilado, que caiu em desuso, está fora de moda, foi esquecido, desprezado, deixado de lado. Algo assim é totalmente inútil. Então eu vou comprovar para você que, na minha concepção, foi Paulo quem trouxe essa realidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é o que foi tornado sem uso, obsoleto, inútil para nós. Todos escritos em hebraico, que vem surgindo como se fosse o derramado Espírito. Mas Espírito de quem? Espírito de quem, meu amigo? Eu, antes de levar você onde eu vou te levar em Hebreus mesmo, no capítulo 7. Vamos lá, vamos dar um pulo lá. Vamos dar um pulo lá, para ver se alguma coisa não é extremamente coincidente. Olha só. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. O sacerdócio eterno de Cristo está escrito em hebraico ou está escrito em grego? Que coisa, né? É de chocar. Mas eu vou insistir com você. Presta bem atenção. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, não tem nada a ver com a lei, em absoluto. Saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, e que também Abraão deu o dízimo. Agora veja, meu amigo, Abraão deu o dízimo. Eu pergunto, Abraão foi antes ou depois da lei? Abraão foi antes 430 anos. De Abraão até a lei demorou 430 anos. O dízimo é da lei ou é de Abraão? Aqui eu já estou respondendo a pergunta de alguns críticos meus que ficam ligando, falando bobagem, sem entendimento, sem discernimento, sem sabedoria, estúpidos, cegos. Em terra de cego, meu amigo, quem tem um olho é rei. Só que eu tenho 4 olhos. 4? 4. 2 meu e 2 do Altíssimo. 2 meu, eu enxergo o temporal, o que está em minha volta, o que me cerca, aonde a minha vista pode alcançar. E aonde o que não está em minha volta, e aonde as minhas vistas não podem alcançar, eu tenho os olhos do meu Deus. Os olhos do meu Senhor. Os olhos daquele que aprecia tudo aquilo que eu tenho procurado fazer em seu nome, em sua palavra, em seu reino, em benefício de seus pequeninos. E aquilo que eu não posso ver, não posso enxergar e não posso alcançar, ele vê, enxerga, alcança e me avisa. Me avisa em sonhos, visões, revelações. Ele me dá o tino, ele me dá a direção. E eu confirmo isso para você porque está escrito: ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então eu sou guiado com os olhos do Deus vivo. Nem por isso eu me soberbeço sobre os meus irmãos, sobre quem quer que seja.
Mas não existe nada que eu não possa responder, que Deus não me instrua, não me ensine, não me capacite. Nada vem de mim mesmo. Observe bem esta revelação. Veja, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Aonde? Lá em Melquisedeque. Que coisa tremenda. Quem era Melquisedeque? Figura de Jesus Cristo. Ele não tinha genealogia. Vamos lá. A quem deu Abraão o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, olha lá, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Está aqui, ó, coisa tremenda, né? Não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos vindo da guerra. Que coisa tremenda! Abraão já tinha em seu coração, em sua piedade, em seu temor, a certeza de que havia de dar o dízimo por justiça, por verdade, por honestidade, dignidade, por temor, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. O dízimo, portanto, não é da lei. A lei só passou a mão nele, ou os autores da lei passaram a mão nele, mas o dízimo é de Abraão. Acho que eu não preciso falar de novo. Entendeu? Você já sabe. Não me permita falar de novo. Verso 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, olha lá, de tomar o dízimo do povo. Tomar! Você sabe o que significa tomar? Meu amigo, dá uma pausa aí. Vamos parar para pensar. Meus amigos, eu quero levar você a compreender e entender. Eu falo para os meus discípulos que a Bíblia não é um gibi, não é uma revista. A Bíblia não é um livro pornográfico. A Bíblia é a expressão de uma verdade escrita, mas que necessita de espírito de sabedoria e de revelação. É aquilo que eu falei, aquilo que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, é o que Deus revelou aos que o amam. Então os olhos do Senhor tomam o nosso ser e nos revela coisas que a gente não imagina. Só que está escrito. Quer ver? Eu vou ler para você o verso 4 e o verso 5 do capítulo 7 de Hebreus. Considerai, pois, olha só, quão grande era este, Melquisedeque, sujeito da frase, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Deu dízimo contra a vontade. Com amor, gratidão. Ele deu, doou, ele estava feliz. Ele falou, olha, eu sou um vitorioso e eu te agradeço. Leve isso aqui por gratidão. Eu te amo. Eu gosto de ti, eu gostei de você. Por favor. Vou pegar essa aqui. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio da lei, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo.
isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Quer dizer, como é que é isso, pastor? Me explica. O cara descendeu de Abraão, ele descendeu da fé, ele defendeu daquela justiça, ele defendeu daquele propósito espiritual, e tudo se fazia por gratidão e amor. Agora não interessa. Não quero nem saber que é descendente da fé de Abraão. E que essas coisas eles fazem por amor e afeto, por reconhecimento. Agora é para tomar. É para tomar. Tomar de todos. Tomar é apossar-se pela força, pelo medo, pelo impacto da obrigação. Tomar é subtrair e arrebatar o que é do outro. E dizer, dá-me. Se você não dá, eu tomo. Tomar é usurpar. Tomar é apropriar-se com veemência, apoderando-se e prendendo, segurando, pegando. Tem que dar. Sabe, meus irmãos? Isso é uma coisa interessante, você não acha? Pela fé, você o faz espontaneamente. E pela lei você é tomado. É isso que estou dizendo aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Não interessa, tem que tomar. Toma tudo aí. É uma ordem. Deu para entender? Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Tomou, nesse ato, recebeu e os abençoou. Duas dimensões interessantes que nós temos que analisar: o antes, durante e o depois. E não se prender com poucas palavras. Nós temos que buscar a revelação e chegar à dimensão precisa da revelação da grandeza, da gratidão, do reconhecimento, da bondade, da benignidade, do poder da fé. Abraão deu o dízimo 430 anos antes da lei. E ao tomar o dízimo de Abraão, que o deu com total gratidão, ele foi abençoado. Mas veja a coisa tremenda. E abençoou o que tinha as promessas. Mas que promessas? Abraão tinha as promessas do Deus vivo, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Todas. Sem exceção de pessoas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morreram. Tomam dízimo homens que morreram. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ali, porém, aquele de quem se testifica, testemunha que vive. Melquisedeque, que vive para sempre, na revelação de Jesus Cristo. Verso 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Até Levi. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, preste bem atenção, está tudo escrito em hebraico. Não está.
É só em grego. O hebraico nunca vai te ensinar isso aqui. Que fique bem certo isso. Ó, de sorte que, se a perfeição fosse, olha que coisa tremenda, pelo sacerdócio levítico em hebraico, porque sobre ele o povo recebeu a lei em hebraico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Araão? Olha que coisa. O que significa que não houve aperfeiçoamento e nem perfeitos aperfeiçoados. Olha que coisa, verso 12. Por quê? Mudando-se o sacerdócio, necessário se faz também mudança da lei. Meu amigo, aqui eu já começo a entrar com as duas leis. Veja, nós temos a lei do Monte Sinai, que Jesus vem mudar e estabelecer uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida. E isso o hebraico não fala para ninguém. Ele não conta isso para ninguém, não instrui ninguém. Portanto, você vai estar sendo enganado. Então preste bem atenção. Vamos lá. Porque mudando-se o sacerdócio, necessário se faz também mudança da lei. Verso 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Pastor, me explica isso aqui. Vamos lá. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, Jesus Cristo, pertence a outra tribo. Qual tribo? A tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. E isto é uma realidade. Quer ver uma coisa? Eu vou te levar em Hebreus 13, verso 10. Olha que coisa tremenda. Só Paulo poderia falar essas coisas. Lembre-se bem. Olha o que está escrito no verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o Verbo. E hoje, o Verbo. E eternamente, o Verbo. Não vos deixeis levar em redor, olha só, por doutrinas várias e estranhas. Presta bem atenção. Porque bom é que o coração se fortifique com graça. A graça está em hebraico ou está em grego? Me responda. E não com manjares, em hebraico, de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram, em hebraico. Pegou? Acorda, meu filho. Minha filha, acorda. Agora veja o verso 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, em hebraico. Que altar é esse, pastor? Que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O altar é a revelação de Jesus Cristo em grego. Quem abandona a revelação, meus irmãos, está virando as costas para Jesus. Judá foi a única tribo que não serviu a lei, que não serviu o tabernáculo. Tudo aquilo são sombras, figuras e alegorias para que nós busquemos a revelação. Que coisa tremenda! Olha o verso 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, olha lá, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora do arraial, fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha e o seu vitupério. Meu amigo, e agora? Você acha que o hebraico vai te ensinar isso aqui? Vai? Claro que não vai. O grego vai.
Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma futura revelada em grego. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu não vou nem pregar mais aqui, vou voltar aqui para o 7. Meu querido, o negócio está muito explicado. Mas é preciso entendimento. Discernimento e conhecimento. Voltando aqui, nós paramos no verso 13. Porque aquele Jesus Cristo, de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar dos sacrifícios da lei. Pegou? Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, aqui é a confirmação, tá vendo? Eu não falo bobagem. Eu falo pelo Espírito Santo, pelo conhecimento, pela verdade, com o entendimento da verdade, o discernimento da verdade. Vou ler de novo. Verso 13 em diante. Vamos lá. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, isto é, Jesus Cristo, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar dos sacrifícios da lei. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. Pegou? Por que nunca Moisés falou do sacerdócio? Por quê? Por quê? Isso é um grande mistério, você não acha? Eu sei. Você quer aprender? Vem comigo. Vem comigo. Veja. Verso 15. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Que coisa! Aí eu te pergunto, segundo a virtude da vida incorruptível, você vai conhecer em hebraico ou em grego? Me responde, se você puder. Em hebraico você não vai aprender nunca, não está lá. Eles jamais vão te levar essas informações. Jamais. Olha que coisa tremenda. Porque dele assim se testifica. Dele, Jesus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora veja o verso 18. Isso aqui é um estrago violentíssimo. Mas antes eu vou voltar no 17. Porque dele assim se testifica, em grego. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Você aprende aqui em grego. O hebraico não vai te ensinar. Agora veja o verso 18. Porque o precedente mandamento em hebraico é abirrogado. Você sabe o que significa abirrogado, meu amigo? Presta bem atenção. Porque o precedente mandamento, o primeiro mandamento da lei, lá do Monte Sinai, é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Bate ou não bate com os estudos que eu estou te mostrando? Só Paulo poderia ter escrito isso, meu amigo. E eu vou te provar com isso aí. Eu volto já. Sabe, meus amigos, a maior alegria da minha vida é saber que Deus me tirou dos palcos da vida para ser ministro do Novo Testamento, ministro da vida eterna, ministro de justiça, ministro da verdade, ministro da piedade, ministro da caridade, ministro do perdão.
Eu não vim aqui enganar você. Eu vim te dizer a verdade. Uma verdade que você não vê no rádio, nos jornais, na televisão. Uma verdade que você também não vê na internet, mas a partir de agora vai ver. Porque eu preciso falar a verdade. Para aqueles que estão buscando a verdade. Porque amam a verdade para se salvar. E querem sair do erro. Olha que coisa tremenda. Vamos ler de novo o verso 18. Porque o precedente mandamento é abrogado. Você vai ver que essa linguagem ela é inteiramente do apóstolo Paulo. Eu vou estar te mostrando essa realidade. Vamos analisar isso juntos. Abrogado, abolido. O que significa abrogado? Abrogado é aquilo que se aboliu, que teve o seu efeito anulado. É isso que está escrito. O hebraico não vai te ensinar isso. O hebraico, meu amigo, os professores de hebraico, os historiadores, os estudiosos do hebraico nunca vão te ensinar isso aqui. Sou eu, pastor Araújo, quem estou falando. Vou repetir, os professores de hebraico, os historiadores, os estudiosos de hebraico, os arqueólogos, nunca vão te ensinar isso aqui. Porque isso aqui está escrito em grego, não está em hebraico. E volto a repetir, abrogado é uma coisa revogada, tornada nula ou nulo, sem efeito. Abrogado é que deixou de vigorar, foi invalidado. Lembra que eu já aprendi na primeira parte anterior? Olha a coisa interessante. Abrogado, abolido, é o que foi suprimido, afastado, aniquilado, eliminado. Tudo isso em hebraico foi abrogado, foi abolido. Tudo isso que está em hebraico, as pessoas estão trazendo de volta para você. E você está comendo uma coisa, e estudando uma coisa, e vivendo uma coisa que foi abrogada, abolida, anulada, revogada, tornada nula, sem efeito, que deixou de vigorar, invalidado, abolido, que foi suprimido, afastado, aniquilado, eliminado. Em hebraico. Abolido significa tirado do uso, impedido de continuar a desenvolver o seu ensino. Então, em hebraico. Daí, fazer desaparecer, aniquilar, apagar e riscar tudo em hebraico. Esses ensinos não têm validade, meu querido. Alguma coisa está errada, você está caindo no conto do vigário. Eu assimilei isso há 25, 30 anos atrás. Não esqueça, eu convivia com um professor de hebraico, não entrava. É só filosofia besta, risada, gargalhada, desdém, chocarrice. Não passava disso. Quer dizer, um homem de Deus não tem esses espíritos. Então eu parei para pensar. E fui refletir. Abolir a antiga lição, meu irmão, está escrito aqui, ó. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza. Fraqueza e inutilidade. Significa também que cessou e foi tornado extinto, anulado, abrogado. Isto é, que foi posto em desuso, anulado, suprimido. O que é que você vai fazer voltando para lá? Para estudar uma coisa em desuso, anulada, suprimida, abrogada. É um negócio tremendo, meu amigo. Abrogado é também feito cessar a sua existência no mundo espiritual. Ou a sua obrigatoriedade. Isto é, a finalidade de uma lei ultrapassada.
Sabe, meus irmãos, é algo interessante demais. Vamos ler o verso 18 e o verso 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei, nenhuma pessoa, nenhum ser, nenhum homem, nenhum ser humano aperfeiçoou. E desta sorte é introduzido uma melhor esperança, em grego. Aí você sai daqui para estudar o hebraico, você vai ficar sem esperança. O azar vai entrar na sua vida. Pastor, não está escrito. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Você vai se tornar mais imperfeito ainda e sem sorte, sem esperança, e nunca vai chegar a Deus. Ai, meu Deus, como é que pode isso? Porque está escrito, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual, melhor esperança, o Evangelho. O novo conceito com Deus, uma aliança eterna com Deus, pela qual chegamos a Deus. Quer dizer, quando você volta para o hebraico, você volta para o precedente mandamento que já foi abrogado. Você está virando as costas para Jesus. Porque Jesus Cristo veio banir, tirar, fazer cessar, tornando extinta aquela velha lição. Do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, com as suas maldições e com todos os castigos de morte que eram estabelecidos em hebraico. Com agravante, quando alguém era condenado à morte, infelizmente todos se faziam assassinos, cheios de ódios. Em hebraico, não se importando se a vítima era culpada ou inocente. Mas era para tirar pedra, em hebraico, mata. Aquela lição, Jesus veio bani-la. Bastando apenas 2 testemunhas em hebraico, condenavam o inocente. Ainda que, olha que coisa, aquela pessoa inocente não gozava de nenhum benefício. De misericórdia, de compaixão, de piedade, bondade, benignidade. Tinha que ser apedrejada por todos, porque 2 testemunhas já falou, e agora todo mundo tinha que ir para lá tirar pedra. Todos ficavam condenados em hebraico. Acorda! Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos, e Cristo em grego te esclarecerá. Jesus aboliu, anulou, tornou extinta, suprimida, inválida, pôs fora de uso essa prática que a lei exigia. E os sumos sacerdotes a praticavam com gozo de glória. Sabe, meus irmãos, vamos ler de novo o significado do verso 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Inutilidade é algo que não presta, que não é digno de mérito, desnecessária, uma coisa vã, sem efeito prático. Inútil, uma coisa fútil, insignificante. Ineficaz, incapaz, impotente, inapropriado. Quem escreveu isso aqui? Você quer entender quem escreveu? Na minha cabeça foi o apóstolo Paulo. Eu vou te dar a prova já. Então, meus amigos, Paulo tem um testemunho espetacular. Mas Jesus tem o maior testemunho dele. Nesse caso, podemos acrescentar que Jesus veio nos ensinar, nos dar entendimento e mostrar que ele veio nos anistiar, liberando perdão, nos concedendo misericórdia, compaixão, graça gratuita a todos que creem no seu nome, em grego.
no Novo Testamento, no seu testemunho, na sua nova aliança, que ele deu do seu Pai, no sacrifício da cruz, onde levou sobre si a nossa morte, a nossa maldição, para salvar todos os pecadores, dos quais Paulo foi o principal, no início. E eu sou o principal nesses últimos tempos. Dou testemunho desta realidade. E convido você a pensar. Vamos continuar lendo? Observe de novo. Vamos analisar aqui. Porque o precedente mandamento é rogado em hebraico, por causa da sua fraqueza e inutilidade, em hebraico. Pois a lei em hebraico nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, em grego, pela qual chegamos a Deus. E agora? Agora vamos continuar. Verso 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, em hebraico, sem juramento, mas este, Jesus, nos apresentado em grego, com juramento, por aquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Olha lá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Meu amigo, o melhor concerto é o Novo ou o Velho Testamento? Evidente que é o Novo. Está escrito. Eu te pergunto, ele está em grego ou está em hebraico? Está em grego, pastor. E por que você vai estudar hebraico? Você vai sair do que é melhor para o pior? Acorda! Vamos continuar. Verso 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus Cristo em grego, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Em grego. Vamos começar. Verso 23. Na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, em hebraico, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Está escrito lá em hebraico. É uma realidade, só que ela está revelada em grego aqui. Mas este Jesus, porque permanece eternamente em grego, tem um sacerdote perpétuo em grego. Está aqui escrito para nós. Sabe quando o hebraico vai revelar isso? Nunca. Nunca, meu amigo. Portanto, verso 25. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aí eu te pergunto, em grego ou em hebraico? Evidentemente que não é pelo hebraico, é no grego, olha lá. Mas este Jesus, em grego, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, revelado em grego. Portanto, pode também salvar perfeitamente, em grego, os que por ele se chegam a Deus, em grego, vivendo sempre para interceder por eles. Que coisa tremenda. No verso 26 nós encontramos, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, em grego, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu, revelado em grego, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes da lei, em hebraico, de oferecer cada dia sacrifícios,
primeiramente por seus próprios pecados, em hebraico, e depois pelos pecados do povo, em hebraico. Porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, revelado em grego, tá aí. Eles nunca vão falar disso. Olha o verso 28. Porque a lei, em hebraico, constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Homens fracos, escarnecedores, zombadores, soberbos, arrogantes, vaidosos. Homens fracos, impotentes, incapazes. É isso aí. Mas, olha só o que está escrito. Mas, a palavra do juramento, em grego, que veio depois da lei, em grego, olha que letra, constitui ao Filho, através da escrita em grego, perfeito para sempre. Perfeito à semelhança de Jesus Cristo. Perfeito no caráter, na conduta, na postura. Perfeito na personalidade, na natureza divina. Perfeito, meus irmãos, no comportamento e na imagem de Jesus. E isto é possível. É possível porque nós aprendemos a ser mansos e humildes como ele, honestos, íntegros. Perfeito porque aprendemos a dignidade, a fidelidade e a lealdade como ele. Perfeito porque aprendemos a sua justiça e a sua verdade. Aprendemos a sua piedade, fraternidade e a sua caridade. E perfeitos porque em tudo nós liberamos o perdão. E a ninguém como ele. Perfeitos como ele. Que coisa tremenda, meus irmãos. Pastor, você foi longe demais. Agora eu vou ter que eu já te mostrei a cobra morta. Agora eu vou dar o pau. Para provar que foi Paulo que escreveu Hebreus. Vamos a 2 Coríntios. Então vai mostrando as coisas tudo quanto é jeito, né? E dá para mostrar, dá ou não dá? Veja, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala conosco de uma maneira tão clássica, né? Espetacular. No verso 1 ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Olha o perfeito aqui. Vós sois a nossa carta, em grego, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, em grego, meu amigo. Não foi em hebraico, não. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, em grego, não é hebraico, não. Ministrada por nós em grego, e não escrita com tinta em hebraico, mas com o Espírito do Deus vivo em grego, não em tábuas de pedra em hebraico, mas nas tábuas de carne do coração em grego. E agora, como é que fica? Como é que fica? E é por Cristo em grego que temos tal confiança em Deus, em grego, não é em hebraico. Não sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade de pensar vem de Deus. Então Deus nos ensina a pensar, nos instrui, nos capacita e nos conduz a pensar segundo Ele, o qual Deus, olha lá, pelo seu Espírito, nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, em grego, não da letra em hebraico, mas do Espírito em grego, porque a letra em hebraico mata, mas o Espírito em grego vivifica. E agora, como é que explica? Você vai dizer que eu estou errado?
Se for soberbo, vai. Se for altivo, vai. Se for falso, mentiroso e dissimulado, vai. Está escrito. Essa é uma questão de interpretação. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja mais santo ainda. Mas quem é injusto, seja mais injusto ainda. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. Quem é mentiroso, seja mais mentiroso ainda, meu amigo. Esse tempo já chegou. Você escolhe de que lado você quer estar, na direita ou na esquerda. Não esquece, o hebraico é da direita para a esquerda. Jesus não está na esquerda. No Velho Testamento, ele só está no Novo. Em grego. Agora vamos entender e interpretar, e você vai ver que eu estou certo nas duas coisas. Primeiro, em relação ao grego versus o hebraico. E depois, eu tenho certeza que foi Paulo que escreveu em Hebreus. Vamos lá, confirmar? Olha lá. Verso 7. E se o ministério da morte, em hebraico, gravado com letras em pedras, em hebraico, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, em hebraico. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, em grego? Olha que coisa. Estou errado? Não. Questão de lógica. É 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10, 1 mais 1 é 2. É sim, sim? Não, não. Passou disso é procedência maligna, diabólica. Olha o verso 9. Por quê? Se o ministério da condenação em hebraico foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. A nova aliança, o Novo Testamento, o Novo Concerto, o Evangelho da nossa salvação. E Paulo nos disse, Romanos 1, 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, em grego, de fé em fé, como está escrito, em grego, mas o justo viverá da fé. Tremendo. Vou ler de novo, o verso 9. Por quê? Se o ministério da condenação, em hebraico, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça em grego. Porque também o que foi glorificado em hebraico nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória em grego. Que coisa tremenda, você não acha? Por quê? Se o que era transitório em hebraico foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece em grego. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Que coisa tremenda. E você pode confirmar isso em grego, não em hebraico. Tendo, pois, tal esperança, em grego, usamos de muita ousadia de falar, no meu caso, e o caso do apóstolo Paulo. E não somos como Moisés, olha o verso 13, que punha um véu sobre a sua face, em hebraico, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, em hebraico. Você sabe o que significa transitório, meu amigo? Vamos entender o que é transitório? Passageiro, desvanecente, perto está de acabar. É isso aí. Transitório. O que era transitório? Toda aquela lição de hebraico, que hoje, desculpem, os desavisados estão se entregando de cabeça. Aí eu pergunto, para quê? Para que eles estão se entregando de cabeça? Eles estão indo de volta ao ministério da morte, ao ministério da condenação, ao ministério da injustiça. Estão abandonando
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abandonando, meus irmãos, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, estão abandonando a excelente glória da aliança eterna do Deus vivo. Em busca do quê? Em busca do quê? Sabe, meus irmãos, em busca de uma coisa que já foi, que já era, porque era transitória, passageira, desvanecente. E como eu lamento isso? Como você deve ter prestado atenção, nós temos no verso 7 a primeira palavra, transitória. E chegamos no verso 13, de novo com transitório. Então veja, a glória do rosto de Moisés era transitória, passageira, desvanecente, que durava um certo tempo, que era muito breve, passageira, curta, rápida, e que perto estava de seu redor. Quando nós chegamos no verso 13, veja, Paulo fala para os convertidos do Novo Testamento, e fala para os hebreus, para os coríntios, ele fala para o mundo inteiro, não é só para os hebreus. Por isso que eu tenho certeza que foi ele que escreveu toda aquela carta. Ele diz, e não somos como Moisés. E quando fala assim, não somos como Moisés, então Moisés disfarçava aquela glória. Entre aspas, Moisés era obrigado a cumprir aquilo. Para quê? Ele disfarçava, obrigado a cumprir aquele propósito. Que o povo precisava ser enganado, meu amigo. E Paulo agora está delatando essa realidade. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Que coisa tremenda. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para enxergar com entendimento, para o fim daquilo que era transitório, passageiro, desvanecente, que duraria muito pouco, apenas um certo tempo, para aquilo que era breve e que haveria de ser passado para trás, que era de curto tempo, rápida duração. Então, na minha mente passa assim, mas Moisés fez de propósito ou ele foi obrigado a fazer isso? Enganando aquele povo. Por isso que Jesus veio nos ensinar a verdade. E a verdade está no concerto eterno do nosso Deus, na nova aliança, no evangelho da nossa salvação. Veja, coisa tremenda. Por causa disso, aqueles homens foram endurecidos. Verso 14, mas os seus sentidos foram endurecidos. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão voltando a ficar duras, insensíveis, entenebrecidas, de dura serviço contra o Espírito Santo. O Espírito Santo bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não penetra mais. Não entra mais. Eu não sei se nesse momento o Espírito Santo está te convencendo e mostrando a verdade. Se não é que você já está cheio de ódio, raiva, ira, cólera, com muita bronca de mim. Mas está escrito. E isso aqui é só o começo, eu nem comecei ainda. Eu estou lendo uma tese que está escrita na Bíblia Pentecostal. Eu não estou pregando ainda. Eu só estou defendendo que foi Paulo que escreveu aquele livro. Tenho certeza que foi. Essa é uma prova. Me dê outra prova de que foi Lucas que escreveu. Aonde?
Mostra para mim. Agora eu tenho certeza que assim como eu, Paulo, perseguido, caluniado, difamado, injuriado, blasfemado, desacreditado, apanhava, estava preso, processado e preso como eu, quem vai acreditar num cara desse? No meu caso, quem vai acreditar em mim? Só que nós falamos a verdade. Temos uma mesma linguagem, o mesmo entendimento, o mesmo discernimento, a mesma sabedoria, o mesmo entendimento, a mesma visão, a mesma luz. Você fica aí para julgar. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Ponto e vírgula. Endurecidos. Os sentidos endurecidos, meu amigo. É grave isso. Foram endurecidos os seus sentidos em hebraico. Quer dizer, em hebraico eles se tornaram incapazes da compreensão, incapazes do entendimento, incapazes do discernimento, incapazes da sabedoria, da inteligência, incapazes do discernimento. Para perceber que Moisés estava enganando eles. Quem está por trás de tudo isso? É grave, é grave. Os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu, você sabe o que significa o mesmo véu? Sabe o que significa o mesmo véu, meu amigo? É uma coisa tremenda. Eu me lembro de uma canção que eu gostava muito de cantar. Eu acho que até vou cantar para você. Dá uma pausa, eu vou pegar o violão. Né? Eu vou tentar lembrar uma canção para você que eu ouvia muito quando eu cheguei na igreja. Isso há 30 anos atrás. Muita gente gravou essa canção. Mas eu dizia uma coisa para a nossa comunidade e vou repetir agora. As pessoas não sabem o que louvam. Elas não sabem o que cantam. Elas não têm discernimento, não têm sabedoria, não têm inteligência. Por isso que o Evangelho está esse lixo que está aí fora. Essa porcaria que está aí fora. Ninguém entende bulufas. E todo mundo escandaliza Jesus, fala mal de Jesus, fala mal do Evangelho, sabe? Escracha. Ninguém tem entendimento nem discernimento. Eu sou de Jesus. Às vezes dá vontade de falar umas coisas que eu não posso. Mas como é que pode ser de Jesus alguém que não entende a sua revelação, que não conhece a sua palavra, que não discerne que a glória do Evangelho foi escrita em grego e que aí para o hebraico aprendeu o quê? Presta atenção. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e nos rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, tá vendo? Ao coração do Pai. Quer dizer que se Jesus não vem e não vai à morte em benefício de todos nós, ninguém teria acesso ao Pai. E nós só podemos compreender isso em grego, estudando o Novo Testamento. A nova aliança. De novo, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora, em hebraico, apagada, agora no grego brilha e brilha cada dia mais. Só pra te adorar, em grego, em espírito e em verdade, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, em grego. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Sabe, meu amigo, que realidade dramática. Eu fico imaginando o sofrimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou carnal. Eu sofro só de pensar. Como é que pode as pessoas estarem perdendo a salvação? Vou repetir, voltar a estudar o hebraico, que é voltar ao ministério da morte gravado em pedras. Voltar ao hebraico, meus irmãos, é abandonar o ministério do Espírito Santo. Voltar ao hebraico é voltar ao ministério da condenação e abandonar o ministério da justiça de Deus. Voltar ao hebraico é voltar ao que não é mais excelente. Voltar ao hebraico é voltar àquilo que era transitório, passageiro, desvanecente. Voltar ao hebraico é abandonar a grande esperança, abandonar a ousadia, a intrepidez e a coragem. Voltar ao hebraico, meus irmãos, é voltar a ser como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, passageiro, desvanecente. Voltar ao hebraico é voltar a enganar o povo. Voltar ao hebraico é voltar a ter os sentidos endurecidos. Voltar ao hebraico é voltar a colocar o véu de novo. E voltar a uma velha lição, a qual foi por Cristo abolido. Voltar ao hebraico é endurecer os sentidos. É se tornar insensível, indiferente, frio, sem o Espírito Santo. Voltar ao hebraico, desculpe a franqueza, é se tornar cruel, duro, implacável, enrijecido. Voltar ao ódio, à ira, à raiva, ao olho por olho, o dente por dente. Voltar ao hebraico, meu amigo, é se tornar mais forte, fortalecido, imperdenido, indiferente, tornando-se cruel, duro, implacável. E a permanecer habituado nesse estado. Eu lamento. Mas os seus sentidos, em hebraico, foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu, em hebraico, está por levantar na lição do Velho Testamento. Em hebraico, está por levantar, o qual foi por Cristo abolido. Abolido.
revogado, tornado nulo, sem efeito, que deixou de vigorar, invalidado. Olha o verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés em hebraico, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que coisa. Mas, verso 16. Quando se converterem ao Senhor em grego, então o véu se tirará. Ai, que coisa tremenda. O véu é uma capa de cegueira espiritual foi colocada nos homens, para que não visse o brilho da glória eterna do Deus vivo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, em grego, refletindo como um espelho a glória do Senhor em grego, não é em hebraico não. Somos transformados de glória em glória em grego, não é em hebraico não. Na mesma imagem, revelada em grego, como pelo Espírito do Senhor revelado em grego, não é em hebraico. Eu sinto muito, grande tristeza e pesar no meu coração. Me sinto chocado, muito chocado, entristecido demais, em saber que centenas e milhares e milhões de pessoas estão voltando à apostasia. Eu lamento muito. Eu vou dar uma pausa, eu volto daqui a pouco. Eu quero mais um instante, já que eu comecei, eu não posso parar. Eu quero levar você à plenitude da glória deste conhecimento. E que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam compreender as riquezas incompreensíveis de Cristo em grego. Quando nós falamos da abolição do Velho Testamento por Cristo, meus irmãos, no verso 14 de 2 Coríntios, capítulo 3, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento em hebraico. O qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido? Aquela lição do Velho Testamento em hebraico. Jesus aboliu. O que você vai aprender lá? Desculpa, fraqueza. A vaidade te leva. O orgulho pessoal te leva. A ostentação te leva. Não é o Espírito de Deus. Paulo nos escreveu uma coisa muito interessante em 2 Coríntios, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que é em Cristo, em grego. E fala, olha, se alguém for pregar outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outra... Está aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11... sabe, no verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus em hebraico, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito em hebraico que não recebestes, ou outro evangelho em hebraico que não abraçaste, com razão sofrereis. Paulo andava em grande desespero já naquela época. E eu ando também. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, que vocês podem aprender em grego, não em hebraico. Então, meus irmãos,
Jesus aboliu aquilo, não foi para você voltar para lá. Se você volta para lá, é porque você está tornando o Pai, o Filho e o Espírito Santo mentirosos, enganadores. Você está virando as costas para o Senhor Jesus, para a sua lição espiritual hoje. Está voltando as costas para a aliança do Novo Testamento. Você está voltando as costas e abandonando o Evangelho da Salvação, que está escrito em grego. Você está levantando de novo uma parede de separação. Abolido. Jesus aboliu aquela lição, que foi ensinado em hebraico, que se aboliu, está revogada, anulada, invalidada, cessada, extinta aquela lição. Está banida. E aquela lição está lá em hebraico. Você não pode permitir que a vaidade, o orgulho, a ostentação te leve para a morte. Outra vez. Jesus aboliu aquela lição, significa, ele tirou ela de uso. Riscou, apagando, riscando-a da nossa vida. E Paulo escreveu isso para nós em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Veja coisa interessante. Verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, em grego, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Essa escrita está em grego, não em hebraico. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, em grego, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, em grego. Olha lá, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meu amigo, isso é um negócio tremendo. Agora veja, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então eu quero deixar claro para você que não é só eu que sabia disso. Muitos vieram antes de mim, talvez por algum motivo, meus irmãos, não permaneceram, não conseguiram ir adiante, mas eu quero dizer para você que Deus tem me ajudado, eu estou até aqui e sei que o Senhor estará comigo até o fim. E vou lhe dizer uma coisa. A cédula que era contra nós está escrita em hebraico, não é em grego. Para mostrar para você, se você tem uma Bíblia pentecostal na sua casa, se você não tem, consiga uma. No rodapé está escrito assim, você vai ver que não é só eu que sabia das coisas. No rodapé 2,14 está escrito assim, a cédula, pontinhos, pontinhos contra nós, pontinhos, pontinhos, nas suas ordenanças, ponto. Trata-se de uma referência à lei de Moisés em hebraico, isto é, aos mandamentos em hebraico que indicavam a conduta certa do homem, mas que não lhe podiam dar vida nem o poder para obedecer a Deus. Está vendo? Em hebraico. A salvação mediante
o antigo concerto em hebraico foi cravada na cruz, isto é, abolida. Meu amigo, isso é tremendo. E Deus estabeleceu um concerto melhor por meio de Jesus Cristo, em grego, e através do seu Espírito. Que coisa tremenda. Que coisa impressionante. Lá no 2,15 está escrito assim: despojando os principados e potestades, Cristo triunfou sobre todas as forças e poderes satânicos do mundo ao morrer na cruz. Olha que coisa tremenda. Despojou-os do poder de manter homens e mulheres presos sobre o domínio do mal contra a vontade deles. Cristo desarmou o inimigo e despojou de suas armas. O cristão, estando em Cristo, em grego, participa desse triunfo, em grego. Não somente logramos vitória sobre o mundo e a tentação, mas também temos o poder de guerrear contra as forças espirituais da maldade. Essa é uma realidade, meu amigo. Está escrito aqui, ó, no rodapé da Bíblia Pentecostal. Então não é só eu que sabia disso. Então eu levo você a esse entendimento e dizer para você, nós não estamos brincando de ser cristão. Eu não estou aqui com desdém, com chocarrice. Eu não estou aqui com brincadeira. Eu estou aqui falando uma coisa séria. Eu chamo sua atenção. Nós vamos dar uma pausa, depois nós voltamos. É muito importante a conjugação verbial. Uma das coisas que eu aprendi desde o princípio da minha vocação, conjugar o verbo. Ajuntar, trazer para afinar, agregar os valores, ter certeza absoluta de que nós podemos discernir todas as coisas espiritualmente. Nesse estudo introdutivo do livro de Hebreus, o escritor fala uma coisa interessante, né? Como eu já disse, e já terminei provando para você. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto mediante a sua morte vicária. Que realidade! A morte vicária de Jesus significa que substituiu as lições do Antigo Testamento. Substituiu aquele pacto, substituiu tudo lá. Jesus passa a ser o centro, a primazia, a lógica, a precisão de toda uma realidade de um novo concerto com Deus para a eternidade. O escritor de Hebreus, no caso eu falo Paulo, anima seus leitores, em grego, preste bem atenção, a manterem firme sua confissão de Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual, não volverem ao estado de condenação, caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Agora, eu vou interpretar para vocês segundo o entendimento que Deus tem me dado. O escritor do livro de Hebreus, na minha concepção, é o apóstolo Paulo, ele está animando os seus leitores, primeiro, a manterem firme sua confissão de Cristo até o fim, em grego. 2, a prosseguirem para a maturidade espiritual, em grego. 3, não volverem, isto é, não voltarem ao estado de condenação,
em hebraico. Caso abandone a fé em Jesus Cristo. Não volte para lá. Veja. Ele deixou tudo claro. Vamos, meus irmãos, analisar uma visão panorâmica do livro de Hebreus. Hebreus parece mais um sermão do que uma epístola. O autor, no caso eu creio que é Paulo, descreve sua obra como uma palavra de exortação. Quem mais exortou os cristãos além do que Paulo? Não teve ninguém, meu irmão. É uma coisa tremenda. Contém 3 divisões principais. Primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, em grego. É declarado a plena revelação de Deus à humanidade, em grego, não é em hebraico. Maior do que os profetas do Velho Testamento em hebraico. Que coisa tremenda. Maior do que os anjos. Que coisa tremenda. Maior do que Moisés. Maior do que Josué. Nesta divisão do livro, meus irmãos, ocorre uma advertência solene no tocante às consequências do abandono da fé em grego, ou do endurecimento do coração pela incredulidade ao se voltarem para o hebraico. A segunda divisão apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, meus irmãos, caráter e ministério são perfeitos e eternos, em grego. Há uma solene advertência para quem permanecer espiritualmente imaturo. Olha lá. Há uma solene advertência para quem permanecer imaturo ou mesmo cair depois de se tornar participante de Cristo. Tudo está definido em grego. E na divisão final, admoesta enfaticamente os cristãos a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade em grego, não é em hebraico. O hebraico nunca, jamais vai te ensinar isso aqui. Nunca. Nunca, jamais. Nós vamos te apresentar aqui 8 características que afloram neste livro. Primeiro, no Novo Testamento é único quanto à sua estrutura. Começa, olha só, como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta, Orígenes. Olha que coisa interessante. 2, é o texto mais refinado do Novo Testamento. Olha que coisa tremenda, em grego. Abeirando-se do estilo do grego clássico. Olha só. Eu vou repetir. É o texto mais refinado do Novo Testamento, abeirando-se do estilo do grego clássico, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Com exceção, quiçá, de Lucas, em Lucas 1, de 1 a 4. Coisa tremenda, você não acha? É o único escrito no Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. A cristologia do livro de Hebreus, olha só, meus amigos, é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. Sua palavra-chave é melhor, 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 13 vezes. Melhor que o Antigo Pacto, melhor do que o Antigo Conceito, melhor em tudo. Em grego, não é em hebraico. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento.
Ele é melhor do que os anjos, melhor do que todos os mediadores do Antigo Testamento. Jesus é melhor em grego e melhor do que todos em hebraico do Antigo Testamento. Você ainda tem alguma dúvida? Então, eu quero chamar a sua atenção. Para pensar. Analisa. Busca, pesquisa. Afinal, a salvação, meu amigo, a salvação está sendo jogado fora com tanta facilidade. Jesus prevê o melhor repouso, melhor conserto, melhor esperança, melhor sacerdócio, melhor expiação pelo sacrifício vicário, melhores promessas. Tudo em grego, não é em hebraico. Contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé, que é o capítulo 11. Em grego, não é em hebraico. Eles nunca vão te ensinar a verdade. Está repleto de referências e alusões ao Antigo Testamento que oferece um rico conhecimento de interpretação cristã primitiva da história e da adoração no Antigo Testamento, enormemente no campo da tipologia. Adverte mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento contra os perigos da apostasia espiritual que se viveu no Velho Testamento. Então convido você a pensar. Nós temos muitas matérias para estar ensinando e nós vamos te ensinar. Vamos te orientar. Não que sejamos mais sábios do que os outros, não. Nós só estamos de posse de algo que realmente é relevante e que precisamos tomar cuidado para não perder aquilo que temos ganhado. Não podemos esquecer do que Jesus nos disse em Mateus 24, que ninguém vos engane. É muito claro e muito preciso. Eu vou dar uma lida com você no capítulo 24 do livro de Mateus, só para chamar um pouco a sua atenção. Olha só. Jesus disse algo muito interessante. O sermão profético, o princípio das dores, tudo isso já está acontecendo. Verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meu amigo, tudo isso já está acontecendo. Muita gente pensa que nação contra nação é somente os países. Não. Nação contra nação são religiões, seitas e filosofias. Uns contra os outros, guerra espiritual. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso está escrito em grego, não é em hebraico. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará,
esfriará o zelo, o cuidado, a proteção, a dedicação, a responsabilidade espiritual. Isso praticamente já acabou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, disse Jesus. Em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Está muito próximo. Principalmente porque a internet leva a pregação ao mundo inteiro. O fim está muito próximo. Quando, pois, virdes, verso 15, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, quem não lê não vai entender bolufas. É isso que Jesus está falando. Em grego. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia é figura. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas naqueles dias. Ai das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, no sábado. Olha que coisa tremenda. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Nem tampouco jamais haverá aflição. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vocês sabem quem são os escolhidos? Você tem dimensão de quem são eles? É um resto. É um remanescente. É um pouquinho de gente. É um pouquíssimas pessoas. Então fique atento. Tudo isso está escrito em grego, não está em hebraico. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Sabe, irmãos, tudo já está escrito, mas está em grego. Não está em hebraico. Nós vamos dar continuidade a esse assunto. Em nome de Jesus, você vai aprender bastante. Esteja atento. Nós vamos continuar. Em grego.